tribuna, externo meu abraço ao nosso mestre, ao nosso decano, pastor Luiz. Tenho orado muito pela saúde dele, a esposa, a filhinha, né? Amo por demais toda essa família do Ministério Taubaté e os demais pastores da minha retaguarda, o pastor Maureni, no canal de bênção, anos atrás, e marcamos aí essa presença. Maestro Bruno estava tocando aqui, cadê ali? Te amo, filha. Deus abençoe toda essa orquestra, toda essa família. Faço me acompanhar do meu sobrinho Jefferson, veio me ajudando aí a dirigir. E eu quero agradecer pelas orações dessa maneira. Quando eu terminei de ministrar na festa, foi em 2023, foi no impacto, foi no impacto, né? Naquele ginásio abençoado, foi uma bênção de Deus. Estava indo para casa, senti dores fortes no peito, e um dia após, fui diagnosticado com derrame pleural, e aí eu tive que cancelar todas as minhas agendas do ano. Foram 7 meses de tratamento. Agora eu já estou recuperado para a glória de Deus, mas eu perdi quase 15 quilos em 7 dias. Quase que eu vejo Lázaro de perto, Abraão, Isaac e Jacó, mas o papai me deixou, né? Tem mais uma caminhada a fazer. Eu estava com compromisso aqui de ministrar no Congresso, a União Feminina. Eu fiquei muito preocupado. Cancelar assim, 2 meses, 3 meses faltando para a festa, meu Deus, mas Deus sabe de tudo, né? E a palavra que eu digo do meu pastor Ednei, vamos estar orando pelo Senhor. Aqui estou restaurado para a glória de Deus, tá? Nós, pastores, presidentes, não é fácil. A nossa labuta é muito forte, é muito pesada, e só o Senhor, né? Mas Deus tem dado-nos graça, e aqui estou desta feita para poder trazer uma porção da parte de Deus para o vosso coração. Mais uma vez, obrigado pelas orações. Amém? O livro é do Apocalipse. Pegue o seu exemplar da Bíblia Sagrada, abra no livro do Apocalipse, o capítulo é o 1. Glória é dada ao Senhor. E agora, em reverência à palavra, eu sei que essa igreja é muito obediente. Vamos nos colocar de pé, porque nós vamos ler o maior livro vendido no mundo, é a Bíblia Sagrada. Mas, para a tristeza vossa, é o mais vendido e o menos compreendido. Porque é o único livro que, quando nós lemos, o autor se faz presente. Por isso que é difícil compreender. Precisamos do autor presente. Amém? Apocalipse, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado que lê, os que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém. Eu quero repetir, mas não vou lhe cansar. Bem-aventurado o que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Senta com toda atenção na revelação da palavra de Deus. O Senhor colocou em meu coração, da última vez que eu estive aqui, vocês, quem estava aqui percebeu o pastor Heron, né? Herodiamas para os
mais íntimos de Queiron, porque Queiron é bem complicado falar. Concorda comigo, mas bem complicado, né? Vocês me viram correndo para lá e para cá. Louva a Deus pela vida da nossa mais querida Ruth, mais conhecida como Rutinha. Tem acompanhado os livros, trabalhos que tem feito. Deus abençoe. Enfim, tem visto o pastor Herão correr. Já desci nesse altar, já ministrei, falando de uma forma muito forte, né? Se a minha pneumologista estiver assistindo esse culto hoje, ela vai puxar minha orelha, porque as ordenanças médicas não dá. Eu ouvi falar que altar, pregação, exposição, obra, eu amo virar concreto. Tem alguém comigo aqui, gente? Gosto demais, né? Nós estamos ampliando o Templo 7 lá, triplicando o tamanho, colocando a nossa sonhada escola de música no primeiro andar, antigamente, trabalhar na mente daqueles jovens, daquelas comunidades, ali no Rio de Janeiro. E Deus tem feito maravilhas naquele lugar, resposta das orações. E aí agora nós temos que ministrar de uma forma bem coerente, né? Eu estou me readequando às mensagens. Eu sou um pouquinho pentecostal, deu um aleluia ali, o bigode deu um aleluia. Sou um pouquinho pentecostal, mas a gente vai se readequando devido ao pulmão, o fôlego às vezes vai faltando. Ainda tem uma cicatriz aqui que ainda não sumiu, mas Deus sabe de tudo. Amém? Então preste bem atenção, que eu separei algumas coisas a qual o papai foi me dando e quero transmitir à noiva. E 25 minutos já é o suficiente. 5 para a gente, 1 hora estarei pegando o microfone a quem de direito, mas redobre a vossa atenção, porque muitas pessoas se assustam. Aqui não, mas no Rio de Janeiro ainda tem algumas pessoas que se assustam em ler o Apocalipse, o livro da Revelação. Alguns pregadores dão muita ênfase aos profetas, ao cunho messiânico, a visão até do Novo Testamento. Amém, amém. E não estão abordando muito a fala sobre o arrebatamento da igreja. Isso tem me deixado um pouco sem cabelo, como é notório, e eu tenho me preocupado. Mensagens de arrebatamento, mensagens que Jesus é o centro da história, ela tem se trocado por alguns efeitos emocionais, substituindo em alguns momentos mensagens que traz relevo espiritual para a igreja, um despertamento que o tempo está próximo. Tem se perdido pelo mundo aí afora, em muitos lugares, não quero eu generalizar, tem se perdido por mensagens coaches, por mensagens motivacionais, mensagens que faz a pessoa chorar, emocionar, mas não tem mudança de vida, mudança de raciocínio. Quando nós abrimos a Bíblia no livro do Apocalipse, e a forma que ele está escrito é uma forma magnífica. Não sou nenhum expert da escatologia, até porque existem algumas escolas que ensinam o Apocalipse da forma preterista, historicista, futurista, mas não quero embolar a mente de quem está ouvindo, quem está assistindo, até porque o domingo é menos teologia e mais revelação da palavra de Deus, sem sair da ética, porque toda a palavra ela já é a teologia ministrada. Então, quando nós pegamos a Bíblia e abrimos ela no livro do Apocalipse, elas têm algumas seções
que se escreve o livro do Apocalipse, tenha paciência por 5 minutos, aonde nós vamos montar o pano de fundo da revelação da palavra de Deus. No capítulo 1 do Apocalipse, nós lemos o Cristo triunfante, o Cristo que reina para todo sempre, aquele que morreu e aquele que ressuscitou. Os que me ouvem, diga amém. No capítulo 2, do capítulo 2 ao 3, nós encontramos o endereço da revelação às 7 igrejas da Ásia, e pela visão de algumas escolas, atribui isso ao tempo das dispensações. Deixa isso para outra hora. Do capítulo 4 ao 5, nós vamos ver o vislumbre do céu e a visão do trono, e o trono está ocupado, e aquele que venceu está sentado sobre o trono. Do capítulo 6 ao capítulo 9, nós vamos encontrar o cordeiro que foi morto e reviveu, e está vivo para todo sempre, e teve o poder de desatar os 7 selos. Do capítulo 10 e o capítulo 11, vamos ler sobre as trombetas. Do capítulo 12, derrota de Satanás da grande Babilônia. Do capítulo 13, nós vamos ler as bestas que subiu da terra e que subiu do mar. Do capítulo 14 ao 16, a grande batalha do Amargedon. Do capítulo 17 ao 18, a grande meretriz que será julgada por aquele que abriu os 7 selos do livro da vitória. E do capítulo 19 e terminando o capítulo 22 do Apocalipse, a vitória dos santos na Nova Jerusalém. O capítulo que me traz agora em questão é a história do Cristo revelado. A quem nós estamos seguindo? O propósito de nós estudarmos os 22 capítulos do Apocalipse não é para o invencionismo, não é para abraçar algumas frívolas, não é para ter o livro do Apocalipse como fato investigatório para o tempo do atual. Não é para isso. Apocalipse também não é o relógio profético de Deus. Apocalipse é a própria revelação de Deus para o dia do ontem, para o dia do hoje e para o dia do amanhã. Por quê? Escrito está: eu sou aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Alguns atendem ler o Apocalipse para colocar medo. Alguns possam ter a aplicação do Apocalipse para tentar tirar a pessoa e levar ela ao êxtase. Nada disso. Apocalipse é para trazer a igreja ao centro da revelação de Cristo. Apocalipse, escrito está, para trazer o norte para a igreja e saber que aquele que morreu, ele ressuscitou e vivo está para todo sempre. Glória a Deus. Será que a mensagem pregada sobre que Jesus está vivo ainda arranca glória da igreja? Ainda tem adoração? Mensagens que fala que Jesus morreu na cruz por você, por mim, te deu graça, te deu vida, te deu liberdade e disse: eu estava morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Será que essas mensagens, meus pastores, meus músicos, ainda traz um elevo espiritual nas nossas vidas? Ou precisa pregadores que está dizendo: balança quem está do teu lado, coloca o dedo, aponta para ele, aponta para ela, mexe com ele, dá um grito no ouvido dele? Será que precisa isso? A única coisa para Jesus fazer milagre é dizer que ele está entronizado sobre o
trono e saber que nesta noite o céu parou. Para quê? Ouvir a adoração a Ele, dar glória a Ele. Se a orquestra tocou, é para Ele. Se as crianças cantaram, que abra-se um parênteses muito bem, é para Ele. Se os jovens louvaram, é para Ele. Se a orquestra fez essa linda apresentação, é para Ele, é o melhor para Ele. Não precisa inventar nada. O livro do Apocalipse ainda apresenta a igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E um dia esperamos morar com Ele na glória, e este arrebatamento pode acontecer antes da meia-noite do dia de hoje. Então a mensagem é: estais, pois, preparado, porque, filhinhos, já é a última hora. O livro do Apocalipse, quando nós nos aproximamos dele, ele traz uma atenção linda que eu não posso errar. Quando escrito está no prólogo do livro: bem-aventurado que lê. Se você prestar atenção nesta palavrinha linda, bem-aventurado, meu maestro Bruno, bem-aventurado é ser mais do que abençoado. Bem-aventurado quer dizer aqueles que lêem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam. No livro do Apocalipse, quem gosta de Bíblia, diga glória a Deus. No livro do Apocalipse, nós vamos encontrar a palavra bem-aventurado, essa palavra, por 7 vezes. Quantas vezes eu falei? 7 vezes. Se nós estivéssemos em uma sala de aula, seria bom quadro para a gente ir dissecando esse texto. Mas tem 7 bem-aventurados no livro do Apocalipse. Capítulo 1, versículo 3, bem-aventurados que lê. Capítulo 14, versículo 13, bem-aventurados sois vós. Capítulo 16, versículo 15, bem-aventurado. Capítulo 19, versículo 9, vós todos que ouvis a palavra sois bem-aventurados. Capítulo 20, versículo 6, também tem a bem-aventurança. Capítulo 22, versículo 7, também tem as bem-aventuranças. Capítulo 22, versículo 14, começa na bem-aventurança e termina dizendo: vós sois mais do que bem-aventurado. Então, vim para o culto de domingo, ouvi a palavra de Deus. Ainda dá para levantar um demônio para tentar impedir a revelação da palavra chegar na tua casa, chegar na tua família, chegar no teu trabalho, chegar na tua empresa. Por quê, pastor? Porque só eu estar na nave desse templo ou assistindo o culto, eu já sou mais do que bem-aventurado. Quem deu aleluia ali, gente? Eu ouvi o glória a Deus desse lado aqui. Eu ouvi o tecladista dando Mi maior para mim. Eu ouvi isso também. Eu ouvi, filho. Vou dançar com a beleza, não. Já tenho a permissão do pastor aqui. Está entendendo? Então eu não quero falar por mais de uma vez, mas em respeito a você, e me permita que eu não falo nunca mais isso. Fale para quem está do teu lado: você é mais do que bem-aventurado. Só essa vez. Pode falar, tem coragem? Tem coragem? Falou com essa blusa listradinha bonitão, hein? Falou? Vamos lá mais uma vez? Me permita, diga: você é mais do que bem-aventurado. Fala, está ouvindo a palavra? As bem-aventuranças estão chegando na tua casa. Está ouvindo a palavra? As bem-aventuranças estão atravessando fronteiras. Está ouvindo a palavra? As bem-aventuranças está te alcançando aonde você estiver. Por quê? Aqui não tem livro da autoajuda, aqui tem livro da ajuda do alto. É quando nós lemos, a presença se faz. É quando nós lemos, a glória se manifesta. Espírito Santo de Deus,
É diferente de qualquer coisa na vida. Ouvir a palavra é diferente de qualquer feito. Parar em um domingo, um calor desse, vir com a família, povão da galeria, sentar para ouvir louvores e a palavra, não precisa de muita coisa. É o Espírito Santo dizendo: sois bem-aventurados. Aleluia. E quando nós vamos lendo a palavra, bem-aventurados que lêem, bem-aventurados que ouvem, bem-aventurados que guardam. Aí toda a igreja comigo diga assim: ler. Que coisa linda, que coral lindo. Diga comigo: ler, ouvir e guardar. Eu vi as crianças fazendo um gesto que tão lindo, eu amo demais as crianças. Diga assim: ler, ouvir e guardar. Esse é um grande significado quando nós lemos a palavra, ouvimos e guardamos. Porque ler quer dizer conhecer acuradamente aquilo que lê. Ou seja, não basta ler, tem que ter discernimento daquilo que está lendo, porque senão ela não vai passar de apenas um livro. Então ler é ler de forma acurada, para que haja o discernimento. Ouvir, considerar o que está escrito. Se tem alguém falando que por dessa feita, pela misericórdia do Senhor, pastor Heron está aqui falando, tem alguém falando, tem a igreja ouvindo. Então ouvir é dar crédito àquilo em que está sendo falado. É por isso que no púlpito, mesmo que não esteja escrito, eu já vejo escrito aqui pelas mãos de Deus: pregue somente a palavra de Deus. Pregue somente a palavra de Deus. Viva somente a palavra de Deus. Não precisa enfeitar nada. Somente a palavra tem o poder curador na vida que veio adorar de verdade. Bem-aventurado aqueles que leem, bem-aventurado aqueles que guardam, ou seja, considerar o que está escrito. Bem-aventurado aqueles que ouvem, ou seja, aqueles que atentam cuidadosamente para tudo que está sendo escrito. E João, quando estava na ilha chamada Pátimo, ele teve a revelação, e o Senhor disse: João, não temas, porque quando ele olhou para trás, ele viu aquele ser, e escrito está: eu caí como morto. Gente, pasme isso aqui, meu tecladista. João disse: eu, quando olhei e vi quem falava comigo, caí como morto. É aqui que eu quero, às vezes, me dar algo assim fora do comum, um entendimento fora do comum, que é tantas pessoas falando com Deus, é tantas pessoas ouvindo a voz de Deus. Eu vou falar, Jesus, calma aí. É tantas pessoas falando e ouvindo a voz. Irmãos, falar com Deus e ouvir a sua voz. Eu vou dizer uma coisa: não tem na santa palavra revelada que ficou em pé para contar a história. Lá vai Moisés, ouviu a voz de Deus, e o Senhor falou: Moisés, sabe quem está falando contigo aqui? Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está é terra santa, meu filho. Ouvir a voz de Deus é tremer dos pés à cabeça. Eu vou pregar, Jesus, meus pastores. Estamos vivendo um tempo que muitos estão se autodenominando o profeta da era, o profeta da geração, e estão dizendo: assim diz o Senhor. Quando
Deus nunca falara. Assim é o Senhor quando Deus não é. Assim Deus vai fazer quando Deus não vai fazer. É necessário, quando ouvir a voz dele, ter temor, ter graça, ter virtude, entender, pastor, eu já estou ouvindo que é a voz de Deus. Quem sou eu para estar sentado nesse altar? Quem sou eu para estar tocando nessa orquestra? Quem sou eu para estar aqui nesse culto? Aí Deus se olha como um miserável pecador e diz assim: meu filho, fica tranquilo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então quem chegou aqui pensando que está caída, está caído, o Espírito Santo manda dizer: levanta a cabeça, rapaz, levanta a cabeça, rapaz, levanta a cabeça, rapaz. Eu achei, sentindo a presença de Deus aqui, sentindo a presença de Deus aqui. Estou inventando muitas coisas. Vai, eterno correto. Eu não tenho muito tempo de cristão, mas só tenho 49 anos de idade. Se assim Deus permitir, aos 14 de agosto desse ano, cheguei aos 50, chegarei aos 50. Se assim Deus permitir, meu pastor. Mas é 49 anos na presença de Deus. Quem deu aleluia? Quem deu aleluia desse lado aqui? Se der um outro aleluia de unção assim, eu vou até 9 e 10. Meu Deus, sou de um tempo que meu papai, que hoje já foi promovido, já está na glória há 26 anos, ele pegava a Bíblia e pegava o lenço, pegava o óculos fundo de garrafa, faltando até dente na frente, aquele pernambucano que me acordava 4 da manhã para tocar no violãozinho tonante, faltando uma corda às vezes, mas tinha que tocar nas consagrações. E ele levava o lenço. Para que o lenço? É quando eu vejo alguém chorando na presença de Deus. Jesus, o que é isso? Para que o lenço? É porque a palavra não precisava mexer com o ego. A palavra tem que trazer mudança, nível de comportamento diferente. Já tem gente levantando a mão na galeria, tem gente levantando a mão ali atrás. Que voltemos frente ao tempo do lenço, que voltemos ao tempo do lenço, aonde ouvir louvores da palavra, o choro não venha a ser meramente emocional, mas que venha a ser do Espírito. Se eu amo a palavra de Deus, se eu amo a palavra de Deus, haja em nós o Espírito do arrebatamento. Ainda tem igreja que preza pela palavra de Deus, não tem? Ainda tem igreja que preza pela palavra de Deus, não tem? Pelo ensino da palavra. Até culto em espanhol tem: louvado seja o nome do Senhor. Aquele tempo que o violonista dava aquele dó maior, abençoado, aquele tom maior, abençoado. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer, Deus seja louvado, já vou proclamar. Deus seja Levarei minha cruz. Já prestou atenção na letra? Até coroa, tocar. Aí tem, ó,
Eu adoro tua voz. Diga com fé, eu também me até por eu aqui com Jesus a ver a cruz, Assembleia de Deus, quero sempre levar dos 527 dá para fazer um mega de 300 e com ele Jesus está voltando uma parte. Aleluia! Quem a mensagem da cruz, começa a adorar ele nessa noite. Até por a presença de Deus. Você pode levantar a mão lá no terceiro andar e adorar, dizer que ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, dizer que ele está entronizado. Aleluia. Todas as vezes que eu ouço esse louvor, eu não me aguento. Todas as vezes que eu ouço esse louvor, levarei eu também minha cruz. Para quê? Até por uma. É isso mesmo que está escrito? É isso mesmo? Eu levo a cruz. Vai sair em glória baixinho aqui, mas vai, ó. Eu levo a cruz. Você leva a sua, e quando chegar naquela última hora, o Senhor vai dizer: me dá a sua cruz, receba a coroa. E aí é motivo de você suportar a fraqueza hoje, suportar a presença hoje. Pregador, mas estão falando de mim. Suporte. Estão querendo acabar com a minha família. Suporte. O Senhor está nesse casamento. O Senhor está nesse namoro. O Senhor está nesse noivado. E o Senhor está nesse casamento. Pegue a sua cruz, porque naquele grande dia você vai trocar por uma coroa gloriosa. Como Paulo disse: combati o bom combate. Já tem gente dizendo aqui: combati o bom combate. Acabei a carreira, mas guardei a fé. Só me resta agora a coroa da justiça, que está preparada desde a fundação do mundo. Falta 4 minutos para as 21 horas. Escute isso aqui. Apocalipse é o centro das revelações do ontem, do hoje e do amanhã. A certeza que Jesus está no controle da igreja é quando nós lemos as cartas endereçadas para as 7 igrejas da Ásia, para todas elas. Bem-aventurado que ouve, bem-aventurado que ouve,
para todas elas. Para todas elas. Guarda o que tu tens. Elevai e revolve. Para todas elas. Ser fiel até o fim. Mas pastor, não tem visão escatológica aplicada no texto. Mas eu amo demais para todas as igrejas quando a revelação vem. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao anjo da igreja, ouve a voz e transmite para a igreja. O que a igreja está precisando hoje? Palavra de Deus. O que a igreja precisa hoje? Palavra de Deus. Obreiros, o que precisa hoje? Palavra de Deus. Uma orquestra animada, palavra de Deus. Louvores do coral, palavra de Deus. Para os jovens, palavra de Deus. Crianças, palavra de Deus. Estão tirando dos altares a revelação da palavra de Deus. Eu falei que eu não vim aqui com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas demonstração de dizer que Jesus ainda está no centro da igreja. O mundo está caminhando para um desvaneio total. O mundo está caminhando para um colapso espiritual. Grave isso. Já estou concluindo a mensagem. Meus pastores, pregadores, teólogos, professores, como humilde servo que sou, estamos caminhando para o arrebatamento da igreja. Aleluia. Em passos largos. Por isso eu digo: acautelai-vos. Não sei se tem alguém aqui na galeria ou aqui embaixo no plenário que está afastado da casa do Senhor. Já cantou, já pregou, talvez já tocou, já até se batizou das águas, mas por algum motivo, escute, se afastou. Eu lhe convido nesse exato momento, que ouviu a palavra e entendeu a palavra, é tempo de voltar ao primeiro amor. Eita glória! Louvado seja o teu nome! É tempo de voltar e pegar as armas que foram penduradas nos salgueiros. E alguém dizendo: quero ver você cantar novamente, quero ver você pregar novamente, quero ver você cantar novamente. É tempo de você voltar ao primeiro amor, sair do seu lugar. Fala: pastor, é isso mesmo? É. A igreja precisa. Jesus te ama. Jesus quer te salvar. Jesus veio para te transformar. Você, não importa se passou, calma aí, papai. Não importa se passou umas fases de até suicídio na vida, tomando tarja preta, um lexotan, um gabernal. O Senhor te chama hoje aqui. O Senhor te chama hoje aqui para te fazer uma nova história. Bem-aventurados que ouvem, bem-aventurados que leem, bem-aventurados que guardam. Eu concluo a mensagem e pense nisso aqui, ó. No livro de 2 de Coríntios, esta carta, olha o que está escrito do nosso irmão Paulo, capítulo 10, versículo 4. Pois as armas da nossa guerra, vamos ler junto comigo? Diga: as armas da nossa guerra. Que igreja obediente, mais uma vez. As armas da nossa guerra não são carnais. Que coisa linda. Não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Tem gente falando ali, levantando até a mão. Diga: as armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir toda ação
A igreja é mais que vitoriosa quando ela está na palavra. A igreja é mais que vitoriosa quando ela vive a palavra. A igreja é mais do que vitoriosa quando ela anda na palavra. A igreja só precisa do Deus entronizado, mais de ninguém. Você pode se pôr de pé, por gentileza? Bendito seja o nome do Senhor. Identifique uma pessoa aí do seu lado. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer porque o Espírito Santo incomoda. Quero ver crente corajoso agora nesta. Seja na galeria, seja aqui embaixo. Identifique uma pessoa que ela precisa de um abraço do céu na vida. É hora de você olhar para a direita, para a esquerda, para a retaguarda, para a frente. Identifique. Pergunte a ela com a autorização do céu. Não vou passar muito tempo. Com a autorização do céu. Se ela aceita uma oração. Só pergunte. Só pergunte. Se ela disser, eu aceito, traga aqui em nome de Jesus. Traga aqui em nome de Jesus. Cadeias serão quebradas no mundo espiritual. Se tem. Se tem. Se tem. Eu acredito que enquanto eu estou falando aqui, né? Se você se ligar, cadeados estão sendo quebrados no mundo espiritual. Cadeados. Palavra de Deus não precisa enfeitar muitas coisas, fazer aquela salada, meu Deus, demonstrar tanta coisa e no final falou tudo e não falou nada. Bem-aventurados que ouvem. E está chegando pessoas aqui com lágrimas ainda. Glória a Deus. Quero voltar ao início. Vamos lá? Encontrar-me contigo. Pode trazer, pode trazer. Pode trazer, galeria. Pode descer, pode descer. Tenha fé, tenha fé. Espírito Santo chamando aqui. Falou.